A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão nos acompanhando por meio do programa Cristo Reina, neste tempo da Páscoa, né? Então, antes de mais nada, uma saudação pascal, votos de feliz Páscoa para todos que estão nos acompanhando através do programa Cristo Reina. Também feliz Páscoa, Alain, você que é colaborador deste programa. Feliz Páscoa, Frei, com muita graça, com muita alegria nesse tempo pascal, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos mais uma meditação, principalmente com muita alegria nesse tempo pascal, não é isso, Frei? Feliz Exatamente. Páscoa para todos também então, que nos feliz acompanham. Páscoa, que Deus abençoe. Bom, eu acho que mais do que conveniente fazermos uma reflexão sobre a Páscoa, né? Acho que é sempre importante aprofundarmos o significado ou o sentido, né, das verdades que nós celebramos, né? Nós acabamos de sair de um tempo muito forte, né, do tríduo pascal, estamos nas oitavas da Páscoa. Então é conveniente lançarmos um olhar e refletirmos sobre a relevância do mistério que nós acabamos ou estamos celebrando, né? Porque estamos nas oitavas da Páscoa. E eu penso que nada mais oportuno que pegar o texto de João, se você puder ver aí, João, capítulo 13, versos 1, porque acho que convém iniciarmos nossa reflexão lançando o olhar sobre esse mistério, que é o mistério pascal, que é o mistério central do cristianismo, né? É o coração da mensagem cristã. A morte e ressurreição de Jesus, esses dois eventos constituem o núcleo fundamental, central da mensagem evangélica, né? É o evangelho propriamente dito, né? É o evangelho no sentido próprio da palavra. Então vamos assim, a partir da Sagrada Escritura, tentar refletir sobre o significado deste mistério. Então, se você puder ver, João 13, versos 1. O evangelista nos começa narrando o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bom, eu gostaria aqui de iniciar com essa reflexão sobre a Páscoa. Veja, antes de termos uma Páscoa cristã, existia a Páscoa judaica. Veja que os judeus estavam aí se preparando, Jesus como um bom judeu, se preparando para a festa da Páscoa. E os judeus têm como prática nas famílias, por ocasião da celebração da Páscoa, fazer uma pergunta, e que está lá no livro, em Êxodo, nós vemos que isso faz parte do rito da Páscoa. A pergunta é: que rito é este? Isso é, qual o sentido daquilo que nós estamos celebrando? Qual o significado? O que é que nós estamos celebrando quando celebramos a Páscoa, né? Então veja, antes de falarmos da Páscoa propriamente cristã, é preciso perceber que existia, ou se dar conta que existia uma Páscoa judaica. E o que é que os judeus celebravam na Páscoa? Qual era o conteúdo desta festa? Então talvez a gente devesse pegar aí Êxodo 11, se você puder ver aí, Êxodo 11, versos 4. Êxodo 11, versos 4. Nos dá aí uma noção do que seja, qual seria o sentido da Páscoa. Êxodo 11, versos 4. Se pudesse ler, lhe agradeço. Ele diz assim: Moisés disse: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está
Amor, e até mesmo os primogênitos do gado. Haverá então na terra do Egito um grande clamor, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Bom, então veja, a palavra Páscoa, Pesach, é interpretado sempre como passagem. Páscoa quer dizer passagem. E é interessante observar que a partir deste anúncio da 10ª praga, nós vemos que a Páscoa foi a passagem de Deus, ou do anjo de Deus, pela terra do Egito, né? Que nós vemos exatamente na 10ª praga, 12. No capítulo 12 tem uma ordem acerca deste acontecimento. Nós sabemos as 10 pragas do Egito. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. E diz o texto que o Senhor passará à meia-noite. Veja, Êxodo 12, versos 7. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis do fogo. É assim que devereis comê-lo, como com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas, é uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei diante e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Bom, então aqui nós vemos exatamente sobre essa ordem. Eu diria que é uma ordem quase como que profética. Seria uma imagem que nós poderíamos qualificar como uma imagem que nos faz antever a realidade de Cristo, não é? Uma figura, né? Uma figura de Cristo, que é a ordem de pegar o sangue do Cordeiro Pascal e colocar sobre os umbrais da porta, né? Sobre as travessas da porta. E o Senhor diz que quando ele passar, aquele flagelo irá saltar a casa cujos umbrais estiverem assinalados com o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Então, a Páscoa, na Páscoa judaica, a gente poderia dizer que se celebrava, em primeiro lugar, vamos dizer assim, essa Páscoa teológica, que é a passagem do Senhor, do anjo do Senhor, que passa pelo Egito ferindo os primogênitos, poupando, todavia, aquelas famílias cujos umbrais estivessem assinalados com o sangue do Cordeiro. Por outro lado, a Páscoa judaica também faz referência à saída do Egito, né? É o milagre do mar. Se você pegar Êxodo 14, versos 15, vamos ver exatamente também esse episódio ou esse acontecimento. Êxodo 14, versos 15. Yahvé disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé,
quando for glorificado à custa de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Podemos continuar. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Passamos para o versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. E Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. O versículo 22 nos diz exatamente o quê? O 22? Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então, a Páscoa faria referência exatamente também a este episódio, quer dizer, a passagem pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Enquanto que os judeus passaram a pé enxuto, os egípcios foram tragados pelas ondas do mar, foram devorados pelas ondas. Então, a Páscoa faria referência a esses dois episódios, tanto a passagem do anjo de Deus pelas terras do Egito, como a passagem pelo Mar Vermelho. Seriam dois episódios que fariam referência à Páscoa judaica. Assim, veja, essas duas Páscoas, né, que o texto do Êxodo nos apresenta, a gente costuma dizer que é uma Páscoa teológica, porque é a passagem de Deus, uma Páscoa antropológica, que é a passagem do povo, não é? Bom, mas seja como for, a Páscoa faz referência a essa obra de libertação. Essa obra de libertação. O povo é libertado do Faraó e do Egito, não é? Gostaria de chamar a atenção para o primeiro sentido para a Páscoa, que é o da passagem do anjo exterminador. Essa passagem quer dizer saltar. O anjo que salta a casa dos egípcios. Isto é, Páscoa significaria aqui passar incólume. A morte passa, mas salta a casa dos egípcios. A casa dos israelitas, né? Não poupa, todavia, a casa dos egípcios. Mas por que os israelitas são poupados? Porque os umbrais de suas casas se encontram assinalados pelo sangue do Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro é figura do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. Bom, tendo dito isto, tendo presente o que os judeus celebravam na Páscoa, isto é, a passagem, a 10ª praga, a passagem do anjo exterminador e a passagem pelo Mar Vermelho, nós agora podemos nos deter sobre qual é o significado da Páscoa cristã. O que é a Páscoa cristã? Veja, voltemos ao texto de João, capítulo 13. João, o Evangelho de São João, capítulo 13. Onde o texto diz que tendo chegado o momento de passar deste mundo para o Pai, isto é, o que é a Páscoa cristã? É passar do mundo para o Pai. É um passar pela morte. De fato, Jesus passa pela morte, porém não fica na morte. Jesus não fica na morte. Em outras palavras, é um passar incólume. Então aqui a gente vê claramente aquele episódio do anjo exterminador, que é uma figura da Páscoa cristã. A morte passou pela casa dos israelitas,
mas os israelitas foram poupados, esses foram guardados, não é? E aqui a gente percebe também, Jesus passa pela morte, porque nosso Senhor morre de verdade na sexta-feira santa, no Calvário, mas ele não fica na morte. Ele passa pela morte incólume, não é? Ele passa pela morte vitorioso, não é tragado pela morte. Eu gostaria aqui com essas palavras, dizer que celebrar a Páscoa é celebrar um mistério central para nós cristãos. Porque o que é que está em jogo na celebração da Páscoa? É uma verdade que nos é muito cara. Porque, veja, se nós tivéssemos que comparar o que é a vida humana, eu sempre digo, uso esse trocadilho, se nós tivéssemos que definir o que é a existência humana, nós poderíamos usar como imagem, vamos dizer assim, o partir de um provérbio latino que diz: vivere militare est. O que é viver? A vida é uma luta. O que é viver? Viver é lutar. Todo dia a gente se levanta para uma luta, né? As pessoas mais simples dizem assim, para uma labuta, para uma batalha, para uma peleja. A vida humana é uma luta, é uma batalha, é uma peleja. E é interessante a gente perceber exatamente que nós somos, muitas vezes, vitoriosos, né? Quantos pais de família lutam pela manutenção de seus filhos e têm sido, de fato, vitoriosos na sua peleja, na sua luta para manter-se, para a educação dos filhos, né? Quantas pessoas nós conhecemos que estão enfrentando uma luta contra uma enfermidade, contra uma doença? Quantos jovens estão lutando para conseguir um lugar no mercado de trabalho? Quantos jovens estão lutando para conseguir terminar os estudos? Enfim, existem lutas de toda natureza, de todo tipo, né? Pessoas estão lutando para manter a sua família, enfrentando diversas dificuldades, né? Pais aí com dificuldade pelos filhos, lutando para salvar seus filhos, alguns nas drogas. Enfim, existem muitos tipos de lutas, de pelejas. E, de fato, nós temos vitória sobre muitas dessas lutas. Pela graça de Deus, muitos pais educam os filhos, muitos filhos conseguem um lugar ao sol, né, um lugar no mercado de trabalho. Muitos enfrentam alguma enfermidade, terminam um tratamento, estão vivendo uma vida normal, vamos dizer assim. Muitas lutas e saem vitoriosos. Agora, resta sempre uma pergunta. Nós enfrentamos muitas lutas e somos vitoriosos sobre muitas lutas, de fato, muitas pelejas. Agora, quem, enfrentando a morte, poderia vencê-la? Quem teria condições de enfrentar a morte e vencê-la, né? Eu gosto muito dessa citação bíblica, que é de Eclesiástico 41, versos 1. Diz assim: ó morte, como é amarga a tua lembrança. É doloroso pensar na morte, exatamente porque quem é a morte? É aquele inimigo, vamos dizer assim, invencível, né? Podemos assim dizer. O povo mais simples tem um ditado que diz assim: quem jovem não vai, de velho não escapa. Quem poderia enfrentar a morte e sair vitorioso deste embate e deste confronto? Passar incólume pela morte, né? Onde muitos dariam tudo para não encontrar-se com ela no meio caminhar, né? Mas, todavia, é inevitável. É inevitável o fato de que nós temos que nos deparar um dia com a morte, enfrentá-la. E esse, na verdade, é o maior de todos os inimigos, né? A Escritura nos diz, e o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Quem poderia vencer este inimigo, que se chama a morte, né? Por isso que a morte é uma amarga lembrança. A gente o tempo todo fica tentando exorcizar esta verdade, esta sombra que paira sobre a nossa existência. Porque todo ser vivo tem mais ou menos consciência deste grande risco, né? A sombra da morte, né?
ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, por esse vale, todos nós um dia teremos que passar o vale da morte, o vale da sombra da morte. Agora, quem enfrentando essa batalha poderia vencê-la, não é? E aí é que entra o mistério da Páscoa. O mistério da Páscoa consiste no fato de que nosso Salvador enfrenta a morte. O nosso Salvador luta ou realiza um embate tremendo, um embate com a morte. E é uma verdadeira batalha, não é? Você sabe que a história da humanidade é uma história, é uma história marcada por batalhas, por lutas. Eu lembrava que uma vez eu li um livro que eu gostei muito. É o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. 12 grandes volumes, né? E é interessante que um dos volumes, não sei, agora não lembro se foi o primeiro ou o segundo volume, quase 500 páginas e 50 páginas só para descrever uma batalha. A Batalha de Waterloo, que foi aquela batalha que decidiu o destino da Europa, né, com Napoleão, que perde a guerra exatamente nesta batalha, uma batalha decisiva. 50 páginas só descrevendo uma luta, tamanha a relevância deste episódio. Então, se essa batalha de Waterloo foi tão importante, imagine a batalha de Cristo contra a morte, não é? De Cristo contra a morte. Uma batalha tremenda, epocal, a batalha do Senhor contra a morte. Mas o fato é que nosso Senhor sai vitorioso desta batalha. O nosso Salvador, a grande verdade do cristianismo é que o túmulo está vazio. Quando a gente examina os textos evangélicos, a gente percebe sempre que existem diferenças, nuances de um texto para outro, né? O número de pessoas, quem foi ao sepulcro, quantas pessoas estavam ali, sempre tem algumas variações, né? Algumas, podemos assim dizer, alguns dados que não batem. Porém, um dado é unânime em todos os relatos evangélicos: o túmulo está vazio. E não está vazio porque roubaram o corpo. Está vazio porque o Senhor se levantou de entre os mortos. Em outras palavras, Jesus venceu essa batalha contra a morte. Isso é tão interessante, Felipe, porque, como o senhor dizia anteriormente, que a morte, aquele anjo destruidor que passava pela casa dos israelitas, aqui não podemos dizer que não é o anjo que passa por Cristo, mas é Cristo que passa por ela e vence ela, né? O Senhor realiza essa imagem. O que é sobretudo importante é o fato de que, no caso, o passar incólume, não é? Passar, mas não ser destruído, não é? Não ser destruído. Jesus passou pela morte, mas o interessante é exatamente isso. A morte aniquiladora não aniquilou o Senhor, mas foi aniquilada por Jesus Cristo, né? Tanto é verdade que, assim, se a gente pega a história da humanidade, a gente poderia dizer assim, que a história da humanidade se divide entre antes e depois de Cristo, não é? A gente está no ano 2018, o quê? Depois de Cristo. Depois de Cristo. Então, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, é um divisor de águas. A gente fala do que existia antes de Cristo, o que vem depois de Cristo. Eu penso que nós deveríamos também ter clareza e dizer que existe uma morte antes de Cristo e uma morte depois de Cristo. Esse texto do livro do Eclesiástico, ó morte, como é amarga a tua lembrança, coloca a morte na perspectiva antes de Cristo. A morte é uma amarga lembrança, mas isso antes de Cristo.
Porque o que é a morte antes de Cristo? Se a gente pensar o que é a morte, nós deveríamos dizer o que é a morte. A morte é uma separação. Na morte, o corpo se separa da alma. Mas não uma separação, uma divisão interna, uma fragmentação interna. Quer dizer, no homem mesmo ocorre uma separação. Mas na morte também, além de falar de uma divisão, uma separação adintra no próprio ser, existe também uma separação adestra. Isto é, com a morte, o amigo se separa do outro amigo, a mãe se separa do filho, o filho se separa da mãe, a esposa se separa do marido. Quer dizer, o que é uma morte? É sempre uma separação. Agora, o que acontece é o seguinte, talvez aqui a gente possa entender, porque toda separação também é uma morte, né? Isso. Se a morte é uma separação, toda separação também é uma morte. Por isso que quando as pessoas se separam, sei lá, um casamento, num divórcio, ou mesmo quando um filho deixa a casa dos pais, que vai morar em outro lugar, que se separam ali por um tempo, alguns choram, parece que como se fosse um velório, né? Esse dado. Mas assim, o que acontece é o seguinte, nosso Salvador, morrendo, destruiu a morte. É tão interessante, porque se a gente pega o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 15, se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre a questão da morte, ele vai nos dizer exatamente, ele vai olhando para a morte, ele olha para a morte e diz assim, se você pega aí 1 Coríntios capítulo 15, versos 55, sendo mais preciso. 15:55. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Então, São Paulo olha para a morte e zomba da morte. Quer dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E por que São Paulo vai dizer bem isso? Não é? Porque ele tem consciência, e ele diz no texto bíblico, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte. Por isso São Paulo pode olhar para a morte e dizer, morte, cadê a tua vitória? Você perdeu essa batalha. A morte foi humilhada. Jesus, passando pela morte, não foi aniquilado pela morte, mas destruiu o destruidor, aniquilou o aniquilador. Porque a vontade de Deus para o homem não é a morte. Não é a morte. A Bíblia nos diz que por causa da inveja, a morte entrou no mundo. No livro da sabedoria nos diz claramente isso. A morte é fruto, não é o desígnio de Deus para o homem. O desígnio de Deus para o homem é a vida. De modo que é interessante que quando morre uma pessoa, alguns vão visitar os enlutados e costumam dizer, irmão, você tem que se conformar. Bom, eu acho essa palavra, por mais bem intencionada que seja, mas você chegar para alguém e dizer, irmão, você tem que se conformar com a morte, é inaceitável. Você está sendo inconveniente, porque você está dizendo alguma coisa impossível. O coração do homem, Deus colocou o desejo de vida. Então eu não vou dizer para a pessoa que se conforme para a morte, porque é impossível. O homem tem desejo de eternidade. Deus colocou no homem o desejo de eternidade. E como é que Deus poderia colocar no homem o desejo de alguma coisa impossível? Não. Deus já colocou no homem esse desejo que só quem poderia satisfazer seria a Páscoa do Salvador, a Páscoa de Jesus. Jesus passou pela morte e
não foi aniquilado por ela, mas a aniquilou. O que isso significa? É que de agora por diante, depois da ressurreição de nosso Salvador, a morte virou uma cobra sem veneno, um revólver sem bala. Assusta, mas não destrói. Isso é tão verdade para nós cristãos, que eu gosto muito daquela citação a citação de São Paulo. São Paulo vai nos dizer exatamente o quê? Que, se você puder pegar aí, São Paulo, Filipenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, diz algumas coisas bonitas aí. Podemos ler. Minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí você pergunta e fica olhando para São Paulo dizer que morrer é lucro. Mas por que morrer é lucro? Mas como é que pode dizer que morrer é lucro? Porque morrer não é mais morrer. Isto é, o morrer não é mais uma separação. Não é uma separação, mas é um grande encontro. O que é a morte? A morte antes de Cristo era uma separação. O corpo se separa da alma. A alma se separa do corpo. O amigo se separa do amigo. A mãe do... Mas agora não. A morte quer dizer um encontro com Cristo. Na verdade, a morte é o grande encontro. Tanto é verdade que nós cristãos católicos não celebramos o dia do nascimento do santo, mas o dia da sua morte. A gente chama isso de Páscoa definitiva. A Páscoa definitiva. A Páscoa definitiva quer dizer, eu passo deste mundo para o Pai. Veja que coisa bonita. Nosso Senhor disse, e chegando a hora de passar deste mundo para o Pai, quando eu vejo a morte à luz da Páscoa de Jesus, eu descubro que a morte não é mais aniquilação. A morte não é mais aniquilação. São Paulo diz que é lucro. Por que a morte é lucro? Porque a morte é o grande encontro com Cristo. São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, capítulo 13, agora eu vejo por um espelho, mas chegará o dia em que eu verei face a face. Nós chamamos, eu estava dizendo, o nascimento, aliás, a morte dos santos, o dia da morte dos santos é o dia que nós celebramos, porque é como costumam dizer, dies natalis, é dia de Natal. É o verdadeiro nascimento, quando a gente nasce definitivamente para Deus. É o encontro definitivo com Deus. Definitivo, decisivo. Isso aqui é que está no coração da mensagem evangélica. Em outras palavras, graças à morte e ressurreição de Jesus, a gente tem a esperança da vida eterna. A vida eterna, a eternidade. E isso que deve encher o nosso coração de força, de coragem. A morte e ressurreição de Jesus nos abrem as portas da eternidade. Eu me lembrava agora que quando eu estava rezando nas primeiras vésperas do domingo de Páscoa, já no sábado santo, né? Aí a primeira antífona, ela dizia assim: ó morte, tu serás vencida com a própria morte. Com a morte de Jesus. Jesus morrendo destruiu a morte em si mesma, não é? Ela não tem mais esse poder, não é? De modo que eu penso que talvez seja o caso a gente voltar àquela imagem da Páscoa judaica, isto é, a 10ª praga, quando o anjo exterminador
passava pela casa, passava pelo Egito e saltava as casas cujos umbrais estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro. Aquele sangue do Cordeiro é figura do sacrifício redentor de Cristo. Então, aquelas vidas que estão assinaladas pela fé, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue do Cordeiro Pascal, do verdadeiro Cordeiro Pascal que é Cristo, essas vidas passarão pela morte, mas não ficarão na morte. Por quê? Porque elas já possuem o antídoto, o remédio contra o veneno da morte, que é a graça de Cristo. Porque, pensemos bem, nós dizíamos aqui inicialmente que a morte é um inimigo. É um inimigo. Quem poderia vencer a morte? Então vamos pensar direitinho. Por que Jesus morreu e ressuscitou? O que eu tenho que entender é o seguinte: todo homem deveria lutar contra a morte, mas não poderia vencer. Quem poderia vencer a morte? Deus. Mas Deus não deveria lutar. O que acontece é que em Jesus, Deus e homem se unem e Deus luta a nossa luta para nos dar a sua vitória. Não é? Um preço eterno que só quem poderia pagar seria um próprio Deus. Só quem poderia vencer a morte seria Deus. Então Deus, Jesus, em Jesus, Deus e homem, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se unem, uma só pessoa e duas naturezas, né? Em Jesus nós temos a pessoa divina do Filho eterno de Deus e duas naturezas, a natureza humana, porque ele é filho de Maria, e a natureza divina, porque ele é o Filho eterno de Deus, do Pai Celestial. Temos um pontífice, né? Ele é a ponte. Então ele luta a nossa luta para nos dar a sua vitória. Ele nos dá a sua vitória. Então, a luta foi de Jesus lá na cruz. Mas ele lutou aquela luta para dar a todos que nele crerem o seu troféu. Então, Jesus dá aos que creem no seu nome, na sua Páscoa, aqueles que vibram com o Senhor, a salvação eterna. Hoje, na leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, diz assim: e nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O apóstolo Pedro nos diz, esse coxo foi curado pelo poder daquele que vós matastes e Deus o ressuscitou dos mortos. Por exemplo, a morte e ressurreição de Jesus é a fonte de toda a bênção. E a bênção das bênçãos é a vitória sobre a morte. Essa vitória nos vem pela fé no sacrifício redentor de Cristo, na sua morte e ressurreição. Quem no seu coração crê e com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Salvo de quê? Salvo da morte eterna, né? A morte eterna não lhes fará mal, né? Tanto Jesus, ele já, com esse seu projeto redentor, ele diz assim: não temais os que matam o corpo. Jesus já sabia que nós não deveríamos temer a morte. Temei antes quem pode colocar a sua alma no inferno, né? Nós não devemos temer a separação do corpo da alma. Nós devemos temer antes, sim, a separação da alma de Deus, né? Essa que é a verdadeira morte. E é dessa morte que nós devemos fugir. Daquela morte que significa uma alma que separa de Deus. Porque, pensemos bem, qual é a vida do corpo? A alma. E quem é a vida da alma? É Deus. Assim como o corpo morre quando a alma se separa do corpo, a alma morre quando a alma se separa de Deus. Então, nós não devemos temer a morte, né? Eu gosto daquela citação de João 14. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor diz, nós não devemos temer.
nós não devemos temer a morte. Nós devemos temer, sim. O que é que nós devemos temer? É nos distanciarmos de Deus, nos distanciarmos do Salvador. Da verdadeira morte, né? Nós nos distanciarmos do Salvador é a verdadeira morte, né? Se eu me distancio de Deus, realmente isso é a morte. Então eu penso que com essas palavras nós podemos perceber as implicações do mistério pascal para a nossa vida. Crer que Jesus venceu a morte, crer que Jesus, o seu túmulo é vazio, é também esperar que o nosso túmulo ficará vazio, né? Eu costumo sempre contar um episódio que me ocorreu quando eu era pároco em Ouricuri. Eu estava num cemitério e um senhor chegou e me perguntou assim: padre, o senhor sabe quem é a pessoa mais importante nesta cidade? Eu disse: bom, ele vai já dizer que é o padre. Aí eu disse: deve ser o prefeito. Ele disse: não. Disse, o juiz. Aí eu disse: também. Ele disse: também não. Eu disse: o delegado. Ele disse: não. Ele disse: quer ver? Ele vai dizer que é o padre. Aí eu disse: então quem é? Aí ele disse: o coveiro. Porque prendendo ninguém solta. Aí ele brincou comigo e disse assim: ah, padre, o cemitério é a nossa casa. Eu disse: a sua, a minha não. A minha casa não é o cemitério. A minha casa não é o cemitério. A minha casa, porque qual é a nossa casa? Onde está nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Jesus, quando ressuscitou, disse: ide a dizer aos meus irmãos. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus venceu a morte por nós e assim ele, entrando na mansão celestial, abriu as portas para todos nós, seus irmãos, que cremos nele, que cremos no seu sacrifício. Ele foi o primeiro que ressuscitou, o primogênito, entre muitos irmãos, nos diz a Escritura. O primeiro que ressuscitou foi Jesus. Aqui também a gente aprende que, por exemplo, a ressurreição de Lázaro não é ressurreição no sentido forte. A ressurreição de Lázaro é uma figura. Assim como o Cordeiro Pascal era a figura de Cristo, a ressurreição de Lázaro era a figura da ressurreição de Cristo. Porque Lázaro ressuscitou e morreu de novo. O primeiro a ressuscitar, no sentido próprio da palavra, foi Jesus. A carta aos Romanos nos diz assim: e Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Ele venceu definitivamente a morte. E isso quer dizer que Jesus venceu e ele foi o primeiro. Depois, claro, se a gente pergunta, o primeiro túmulo vazio é o de Jesus. O segundo de Nossa Senhora. E depois o meu e o seu. E de tantos túmulos, não é? Isso. Ficarão vazios pelo poder e pela graça da morte e ressurreição de nosso Salvador. A Páscoa nos dá a esperança de vida eterna e nos dá a certeza de que também nossos túmulos ficarão vazios. Assim como o túmulo do Salvador está vazio, o nosso túmulo ficará vazio também. Então quando aquele irmão diz: nossa casa é o cemitério, eu digo: a sua. A minha casa não é o cemitério. A minha casa é onde está meu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, está o Pai Celeste, está a Mãe Maria Santíssima, os anjos e os santos, e é para lá que eu quero ir. Porque essa foi a casa que ele preparou para mim, para eu e os muitos irmãos que ele nos conquistou por sua Páscoa. Isso aqui é importante a gente dizer, não é? É uma esperança na ressurreição. O cristão que não espera na vida eterna, ele perdeu o sentido de ser da Páscoa de Cristo, não é? Nos dá essa certeza da vitória sobre a morte, não é? Eu espero para dizer isso aqui, porque por que eu sou cristão? Você me pergunta: por que você é cristão? Porque você não é budista, porque você não é muçulmano, porque você não é espírita, porque você não segue Allan Kardec. Eu digo: sabe por que eu não sigo nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec? Sabe por quê? Por uma razão simples. Esses senhores morreram, e se nós encontrarmos os seus túmulos, os seus restos mortais estão lá. Não estou dizendo que eles são ruins, nem são perversos, não estou dizendo nada disso.
não estou fazendo nenhuma uma valutação, uma avaliação moral desses senhores, nem uma avaliação da qualidade dos seus ensinamentos. É óbvio que eu entendo que Jesus é a verdade, também em outros aspectos. Mas acontece, eu sigo Jesus e só Ele, porque só Jesus morreu e o seu túmulo está vazio. E como só Ele que venceu a morte, só Ele pode me dar a vitória sobre a morte. Como eu não quero ficar na morte, como Deus colocou no meu coração o desejo de vida eterna, eu tenho esperança de vida eterna, sei que só aquele que é o campeão da morte, Cristo Jesus, só Ele que venceu a morte, pode me dar o troféu sobre a morte. Pode me dar a coroa da vitória. Da vitória. Como disse São Paulo, combati o combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Eu espero a coroa incorruptível que o justo juiz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me dará no dia da minha Páscoa definitiva. Então, como só Jesus venceu a morte, só Ele pode me dar a vitória sobre a morte. Então não me venham falar de outros, porque, como diz a Escritura hoje, em nenhum outro há salvação sobre a morte. Nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus, porque só o campeão da morte pode nos dar a vitória sobre a morte. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa de fato continuar dizendo: creio em Jesus que ressuscitou dentre os mortos, e continuar dizendo: eu creio na vida eterna, não é? E que vivo está, aleluia. Pois é, vivo é o Senhor para todo sempre, né? Que o Senhor nos ajude. E a gente poderia encerrar, Alan, com aquela saudação pascal: Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Que a graça da Páscoa abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanha por meio do programa Cristo Reina. Esse programa que é um programa catequético, que pretende nos ajudar a compreender cada vez mais a fé que professamos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.